mas que venha com muita saúde, pela glória de Deus, né? Vamos para a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 16, quem achou diz amém. Diz assim o texto sagrado: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Pode tomar os vossos assentos. O irmão do teclado, deixa eu usar aí, varão. Faz aquele fundo abençoado. Pode tocar à vontade aí. Glória a Deus. Pode aumentar um pouquinho aí, isso. Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido pela amada igreja do Senhor, que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 16. Aqui nós vamos ver Deus falando com o profeta Samuel, dizendo a Samuel que ele tem rejeitado a Saul, o primeiro rei de Israel, para que Saul não reinasse mais sobre Israel. Samuel aqui no capítulo 16, ele está com dó de Saul, está triste porque Deus está rejeitando a Saul, e Samuel está preocupado. Quem agora vai assumir o trono de Israel? Mas o Senhor aqui está dizendo a Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu já tenho me provido de um rei. Deus aqui está dizendo a Samuel que ele está no controle de tudo. Deus está no controle da obra. O homem cai, mas Deus permanece o mesmo. O homem falha, mas Deus permanece o mesmo. O homem sai, mas Deus permanece o mesmo. O homem abandona, mas Deus permanece o mesmo para sempre. E o Senhor está dizendo: até quando você vai insistir em Saul, havendo o eu Deus rejeitado, para que não reine mais sobre a congregação de Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Queridos e amados irmãos, o contexto aqui do capítulo de número 16, nós vamos ver a rejeição de Saul. Saul desobedecendo a Deus. Saul não observou a palavra do Senhor. E o texto diz que Deus rejeita Saul nesta época. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele reinou sobre Israel por 40 anos. 40 anos Saul reinou sobre Israel, diz a Bíblia, porque o povo de Israel pediu a Samuel um rei. E a minha Bíblia diz que então o Senhor permite que o povo de Israel viesse ter um rei aqui nesta época. Se puder me ajudar só no retorno, fazendo um favor. A Bíblia vai nos mostrar aqui que Deus permite que Israel tivesse um rei nesta época aqui. E a minha Bíblia diz, irmão, que Israel, aqui o problema deles era querer imitar as nações vizinhas. Porque o texto vai nos mostrar que quem era o rei de Israel era o próprio Deus. Deus era o rei de Israel. Mas Israel aqui nesta época, ele era liderado pela teocracia, pelos juízes nesta época aqui. Mas o texto diz que nesta época aqui, o povo já não queria mais um juiz. O povo queria agora que um rei reinasse sobre ele. Samuel ainda, a Bíblia diz que quando ele vai se aposentar nesta época, ele vai colocar os seus 2 filhos na frente da obra, Joel e Abias. Mas os filhos de Samuel também não eram exemplo na congregação de Israel. Então foi por isso que o povo de Israel pediram um rei. O povo de Israel nesta época aqui, quando alguém perguntava para esse povo: aonde está o vosso rei? Israel tinha que responder e dizer: o nosso rei não habita na terra, o nosso rei habita no céu. Ele é invisível. Israel agora quer ser que nem as nações vizinhas, igual os amonitas, igual os moabitas,
igual os cananeus nesta época. Todas essas nações tinham um rei, diz o texto sagrado. Mas quando nós olhamos aqui, queridos e amados irmãos, nós vamos ver que então Deus permite. Tem coisa que Deus permite acontecer, mas Deus nunca aprovou. Tem coisa que Deus permite, mas Deus não é a favor. Deus está permitindo aqui que um rei viesse a reinar sobre Israel. Esse rei aqui foi o povo que pediu. Era o povo que insistiu a Samuel pedindo o rei. Deus permite que Saul venha reinar sobre Israel. E Saul, da tribo de Benjamim, diz a Bíblia Sagrada, que ele vai reinar, vai começar bem, vai começar no Espírito, vai começar trabalhando, vai começar fazendo a obra de Deus, diz a Bíblia. Mas passado-se o tempo, meus amados irmãos, Saul só se preocupava com a sua imagem, Saul só se preocupava com a sua reputação, Saul não se preocupava com a glória, com a presença de Deus, aqui nesta época. Foi aí, meus amados e queridos irmãos, que a Bíblia Sagrada vai nos dizer então, que Deus aqui rejeita a Saul. Por quê? Porque Deus mandou Saul nesta época lutar contra uma nação inimiga chamada Amalequita. E em vez de Saul obedecer a palavra do Senhor, Saul deixa o rei de Amaleque vivo. Saul deixa o rei Agag vivo nesta época e não destrói o rei Agag. Logo a Bíblia diz também que quando Israel estava numa peleja, o texto diz que Saul estava aguardando o sacerdote Samuel para oferecer o sacrifício a Deus. Mas Samuel atrasa um pouco. Saul ocupa uma função que ele não tinha sido chamado para ocupar. Saul era um governante, Saul era um rei, mas quem ofereceria o sacrifício era o sacerdote nesta época. Saul agora então oferece o sacrifício no lugar desse sacerdote Samuel. É aqui que Samuel vai reprovar a Saul, dizendo: Saul, se tu estivesse obedecido à palavra do Senhor, aguardado eu chegar, Deus confirmaria o teu ministério, Deus confirmaria o teu chamado. Mas a partir de agora, Saul, o Senhor tem te rejeitado e o Senhor já tem escolhido um homem para reinar no teu lugar. Este homem é um homem diferente. Quando nós olhamos para a Bíblia, meus irmãos, nós vamos ver que este homem aqui é o homem que o Deus Todo-Poderoso elogia. É o único homem que Deus vai elogiar, dizendo: este homem é o homem segundo o meu coração. Deus estava elogiando Davi aqui nesta época, que Davi seria o homem segundo o coração de Deus. Davi, queridos e amados irmãos, é um homem de Deus aqui. Davi tem várias qualidades na Bíblia Sagrada. Davi era um homem espiritual, Davi era um homem humilde, Davi era um homem íntegro, Davi era um homem que tinha humildade na obra de Deus. E nós vamos ver que Davi também aqui, ele tinha vários cargos na Bíblia Sagrada. Davi, meus amados irmãos, ele era rei. Davi também ele foi, nesta época aqui, profeta do Senhor. Davi era profeta, Davi era rei, Davi era músico na casa de Deus, Davi era um poeta, Davi era um compositor. Davi escreveu a maioria dos salmos da Bíblia Sagrada. São 150 salmos e a maioria é composição do rei Davi aqui. Davi era um homem que Deus escolheu. E quando nós olhamos, obreiro, para o salmo de número 89 e o versículo de número 20, o Senhor vai dizer: achei a Davi meu servo, com meu santo óleo eu o ungi. É o Senhor que está dizendo que Davi foi achado. Deus está procurando nesta noite de hoje homens e mulheres que estão dispostos a servirem na obra de Deus. Tem muita gente que quer ser visto, mas aqui no reino de Deus, Deus não está chamando eu e você para ser visto. Deus está chamando para servir, para trabalhar, para fazer a obra dele com humildade e com simplicidade, a obra dele. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus está rejeitando Saul, irmão, porque Saul se desviou dos caminhos do Senhor. Lá na frente você vai ver que Saul se desvia consultando uma feiticeira. A Bíblia diz, pastor Ricardo, que Saul perdeu a unção, Saul perdeu o Espírito de Deus, Saul perdeu a graça de Deus na vida dele. Saul perde a presença,
Saul perde a unção. Saul perde o Espírito Santo. E a minha Bíblia diz aqui que agora Deus chama Samuel e diz: Samuel, vai até Belém de Judá. Na cidade de Belém de Judá, na casa de Jessé, o belemita, vai naquela casa, porque um dos filhos de Jessé eu vou ungir para que reine sobre todo Israel. Irmão, a Bíblia diz que Samuel está insistindo em Saul. Samuel diz: Senhor, se eu for lá, Saul vai saber e Saul vai me matar, Senhor. O Senhor diz: Samuel, enche o teu vaso de azeite. Enche o teu vaso de azeite e vem. A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus não usa vaso vazio para fazer a obra. Deus diz: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Na obra de Deus, irmão, não tem espaço, não tem lugar para quem não tem a unção, para quem não tem a presença, para quem está vazio. Mas aqui nesta casa, Deus quer levantar homens e mulheres que tenham o vaso cheio da unção, cheio da glória de Deus. Samuel, enche o teu vaso e vem. Enche o teu vaso, Samuel. Ninguém faz nada de vaso vazio. Ninguém ganha almas de vaso vazio. Ninguém lidera de vaso vazio. Ninguém prega nada de vaso vazio. Ninguém canta nada de vaso vazio. O Senhor está gritando aqui dentro que Ele quer encher vaso aqui dentro. Para quê? Não é para se exibir na igreja, mas é para pregar com poder, expulsar os demônios, curar os enfermos e glorificar o nome de Deus. Enche o teu vaso, Samuel, porque eu só trabalho com vaso cheio. Você vai fazer a minha obra, Samuel. Você vai cumprir o chamado, vai ungir alguém, Samuel. Mas o vaso precisa estar cheio. O vaso precisa ter unção. A Bíblia diz, irmão, que o Senhor diz: enche o vaso e vem. E vem, Samuel, vem, porque Deus usa a expressão vem. O certo seria: enche o vaso e vai. Mas Deus está gritando aqui: enche o vaso e vem. Deus está dizendo: Samuel, antes de você chegar para ungir alguém em Belém, eu já cheguei primeiro para confirmar a chamada. Eu já cheguei primeiro no ministério. Eu já cheguei primeiro na vida de Davi. Antes de Samuel chegar com vaso de azeite para derramar na cabeça de Davi, Deus está dizendo: enche o vaso e vem. Porque antes de você chegar para derramar o óleo, eu já estou lá separando alguém para o ministério. Ei, meu irmão, antes do homem reconhecer o teu ministério aqui, os céus lá em cima já tinham te chamado primeiro. Eu vou de novo. Antes do homem derramar o óleo na cabeça de alguém, seja diácono, presbítero, evangelista ou pastor, Deus está dizendo: antes do ventre materno, eu já te escolhi, eu já te separei, eu já te santifiquei, e as nações, Jeremias, eu te dei por profeta. Oh, glória a Deus, aleluia. Você não foi chamado pelo homem, você foi chamado pelo próprio Deus. Quem te deu esse dom não foi o homem. Quem te deu esse dom foi Deus. Quem disse que você seria pastor não foi o homem, foi Deus. Quem disse que você seria profeta não foi o homem, foi Deus. Quem disse que você seria músico não foi o homem, foi Deus que falou. Oh, glória, estou sentindo o Espírito de Deus aqui falando com alguém. Quantos escolhidos nós temos aqui dentro? Levante a mão. Quantos escolhidos nós temos aqui dentro? Levante a mão nesta noite de hoje. Oh, glória a Deus, aleluia. O Espírito de Deus está dentro desta casa dizendo: esta é a noite com meu óleo, que a minha unção, ela vai descer sobre a cabeça de homens e mulheres que foram separados, escolhidos para a minha obra. Deus vai confirmar o teu chamado, o teu ministério.
É um culto da diaconia. Deus vai confirmar o que Ele tem contigo. Mas antes da promessa se cumprir, tem processo, tem rejeição, tem inveja. Antes de Deus te levantar para fazer a obra, vai ter perseguição. Vai ter alguém que vai reclamar do teu louvor. Vai ter alguém que vai dizer: grita demais pregando, fala muito baixo quando prega. Vai ter isso, irmão. Quando eu for pregar pela primeira vez, que nem eu fui pregar pela primeira vez, eu tremia que nem uma vara verde aqui em cima. Eu desci daquele púlpito, a primeira vez que eu preguei, e falei: meu Deus, esse negócio não é para mim de pregar. Eu acho que eu vou abandonar esse negócio de pregar, porque olha a vergonha que eu passei. Tremi que nem uma vara verde naquele púlpito. Esse negócio de pregar não é para mim. Aí Deus falou para mim: quem te chamou fui eu. Não é porque não deu certo ontem que vai dar errado hoje também. Não é porque ontem você ficou com medo, você ficou com dúvida, você ficou em crise e conflito, que hoje eu não posso descer na tua vida e mudar a tua história aqui dentro desta casa. Não pare no primeiro obstáculo. Não pare na primeira dificuldade que você encontrar pela frente. Deus está falando com alguém aqui dentro hoje. Eu não chamo os capacitados para fazer a minha obra. Eu capacito os meus escolhidos dentro desta casa. Deus não está chamando ninguém capacitado aqui dentro para fazer a obra. É Deus quem capacita a quem Ele escolhe e coloca onde Ele quer. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Enche o teu vaso, Samuel, e vem. Porque antes de você chegar para ungir Davi, eu já estou com Davi lá. Eu já estou com Davi no secreto. Eu já estou com Davi no anonimato. Eu já estou com Davi no pasto. Eu já estou com Davi na obscuridade. Eu já estou com Davi quando ele está sozinho com aquelas ovelhas. Vem, Samuel. E Samuel está vindo, irmão. Eu aprendo aqui que quem foi chamado por Deus não anda sozinho. Ele anda com a presença de Deus. Samuel não está sozinho, ele está indo com a presença de Deus, irmão. Ninguém faz nada sem a presença de Deus. O vaso está cheio, mas Deus está dizendo: você não vai chegar lá sozinho. Você não vai para o culto sozinho. A minha presença vai te acompanhar naquele culto. Irmão, Samuel pega o animal para oferecer em Belém o sacrifício. E Samuel está indo para Belém. Parece que eu vejo aquele chifre de azeite cheio de óleo. O vaso cheio de óleo. E Samuel está dizendo: hoje é o dia de eu derramar esse óleo na cabeça daquele que Deus apontar para mim hoje. Hoje é o dia de eu derramar esse óleo na cabeça do meu escolhido de Deus, da escolhida de Deus nesta casa hoje. Oh glória a Deus, aleluia. Samuel, quando Samuel chega em Belém de Judá, a Bíblia diz o quê? Que os anciãos da cidade saem ao encontro de Samuel dizendo: é de paz a tua vinda, Samuel. Eles estão tremendo de medo do profeta. Por quê? Porque quando um profeta aparecia em cidade ou algum lugar, muitas das vezes era para levar uma palavra de juízo para aquele povo. O profeta não ia passear, tirar férias nos lugares. Quando ele chegava, é porque tinha um recado de Deus para alguém. E os anciãos estão dizendo: é de paz a tua vinda, Samuel. E Samuel: é de paz a minha vinda. Santificai-vos e vinde comigo para o sacrifício. Santificai-vos e vinde comigo para o culto. Oh glória, oh glória. A Bíblia diz que o Jessé e os seus filhos, os 7 filhos de Jessé, foi santificado, purificado. Havia toda uma cerimônia de purificação para se apresentar diante de Deus naquela casa. O culto está começando naquela casa. O culto começou. Está o sacerdote Samuel, está o homem rico Jessé, está os filhos mais velhos de Jessé na casa. Aí Jessé, parece que eu vejo o pastor Ricardo, ele com a
Está desse tamanho assim, ó. Aqui estão os meus filhos melhores que eu tenho dentro dessa casa hoje. Aqui está o Eliabe, aqui está o Abinadab, aqui está o Samar, aqui está o Radai, aqui está o Natanael, aqui está o Ozem. Os melhores que eu tenho, Samuel, já está aqui na lista, Samuel. Um desses vai ser o rei de Israel. Olha para mim nesta noite de hoje. Aqueles que estavam naquele culto, irmão, quando Samuel foi perguntando o primeiro filho, Jessé, ele mandou o mais velho, Eliabe. Quando Eliabe entrou naquele culto, naquela casa, Samuel se levanta com um vaso cheio de azeite e dizendo assim, ó, é este mesmo. Olha a aparência de Eliabe, tá que nem Saul, é um homem forte, é um homem alto, é esse que tu vai escolher. Quando Samuel pega o vaso de azeite, irmão, pega aquele óleo para derramar na cabeça de Eliabe, o Espírito Santo que estava no controle daquele culto, ele brada no meio do culto, para Samuel, porque eu, Deus, não vejo como o homem está vendo, eu olho o coração. Homem, olha para mim. Deus não chama por talento nesta casa. Deus não chama porque canta bem. Deus não chama porque prega bem. Deus não chama porque toca bem. Deus chama nesta noite é porque Deus está olhando dentro e dizendo, aí tem caráter, aí tem comunhão comigo, aí tem santidade comigo. Oh glória, oh glória, oh glória. Eliabe passou. Aí Jessé, ele tem um segundo, meu filho bonito também. Vou te apresentar ele agora. Aí chamou Abinadab. Vem Abinadab. Quando Abinadab entrou, irmão, Samuel falou, esse também não é o que Deus quer. Aí ele diz, eu vou chamar Samar então. Quando o Samar vem, pensando, deve ser eu então. Aí Jeová brada, pastor, e diz, também não é esse, Samuel. Oh glória. Deus não trabalha com pessoas desocupadas. Deus não trabalha com pessoas ociosas. Deus trabalha para aqueles que estão com a mão no arado, trabalhando para Deus. Davi não está lá. Davi está com a mão no arado, está trabalhando. E Deus está falando dentro desta casa. Eu não chamo preguiçoso. Eu não chamo quem não tem compromisso comigo. Eu chamo quem está trabalhando e fazendo a obra. Ei, de remandoreba que me osai. Eu não sei há quanto tempo você está no anonimato. Eu não sei há quanto tempo você está trabalhando. Alguém está olhando para você e está dizendo, você nunca vai ser consagrado, você nunca vai chegar, você nunca vai pregar, você nunca vai cantar, você nunca vai pastorear. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, quem disse que você não vai chegar, eu estou descendo aqui dentro para levantar Davi. Passou Samar, também não era. Passou os 7 filhos de Jessé, irmão, dentro daquele culto. Os 7 filhos passou. Samuel diz, não é possível. Deus me trouxe aqui na casa, mas não tem ninguém para ser ungido. O vaso está cheio de azeite ainda na minha mão. Você pode escapar do olhar do homem, mas do olhar de Deus você não escapa nesta noite. O homem pode não te valorizar, mas o Espírito Santo está dizendo, está chegando a tua vez, está chegando o teu tempo de eu te honrar. Porque quando Deus tem propósito, Deus não tem pressa de levantar alguém. Alguém diz assim, mas é perca de tempo esperar. Não, não é perca de tempo nesta noite. Deus está te preparando. Deus está te preparando, porque o que está para chegar aí é maior do que aquilo que você planejou e projetou. O que Deus vai fazer na tua casa, na tua vida, irmã,
no meio desses obreiros é maior do que vocês estão sonhando. Deus vai derramar óleo, derramar unção, derramar poder. Deus vai ungir cabeça nesta noite de hoje. Deus não te chama porque você tem carrão, você tem casona, você é isso, é aquilo. Deus te chama é por causa do propósito. O homem pode ungir errado, mas Deus não unge cabeça errada. Samuel quase errou. Se Deus não fala, Samuel ungia a pessoa errada. Deus falou, não é esse. Você vê a aparência, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração do homem ali. Aí, irmãos, passou os 7 filhos, ninguém apareceu. Aí Samuel grita, Jessé, acabaram os teus filhos. Jessé, opa, com sua cabeça. Não, ainda tem um. Mas eu achei que aquele lá nem valeria a pena entrar aqui na casa. Eu achei que aquele lá não precisava nem estar na lista minha aqui, porque ele é o mais pequeno do lar nosso. É humilde, é o mais pequeno. O homem é ruivo. O homem lá está lá no pasto com as ovelhas malhadas minha. Está trabalhando lá atrás da cerca, atrás da casa. Tem certeza, Samuel? Samuel olhou para Jessé e disse, manda chamá-lo. Nós não nos assentaremos em roda da mesa até que ele chegue no culto. Ei, Deus também escolhe quem não está no culto. Deus também escolhe quem não cantou e quem não pregou ainda. Deus também escolhe quem não pastoreou. Deus também escolhe quem ainda não tocou nesse instrumento. Davi não estava na lista, mas Deus também escolhe quem não está na lista. Deus também unge quem não está na lista de Jessé. Deus também separa, Ayrton, aqueles que estão na lista de outros. Talvez a lista de alguns é: despreza ele, tira ele, afasta ele. Aí Jeová está descendo dentro do culto dizendo: passaram 7, não foi, Samuel? Pode até passar 7, mas o que é para o meu escolhido ninguém toma aqui dentro. Eu vou de novo. Pode passar 7, Samuel, fica tranquilo, eu estou no controle nesta noite. Pode passar os 7, mas o que é de Davi ninguém toma. O que é de Davi ninguém rouba. O que é de Davi vai chegar. Quando estão entendendo essa palavra, levante as mãos nesta noite de hoje. Davi está vindo, irmãos. Davi está chegando naquela casa. Não seria tão mais fácil, irmão, Deus mandar Samuel pegar o vaso de azeite lá no pasto de Davi? Pegar o vaso, não, Samuel vai lá no pasto, está lá o meu escolhido. Mas Deus não fez isso. Deus mandou, manda chamar para cá. Eu quero ele aqui no meio de todos os irmãos dele. Alguém está entendendo? Eu quero o Davi em público. Eu quero que Davi entre dentro desta casa, porque eles terão que ver que eu, Deus, não chamo por talento, eu chamo pelo propósito. Eu, Deus, não chamo porque prega, porque canta, porque lidera ou porque é bonito. Eu chamo por causa do caráter, eu chamo por causa da integralidade, eu chamo por causa da lealdade, eu chamo porque eu sei que Davi é servo. Terminar, vou encerrar. Davi entrou naquele culto, irmão, naquela noite. Quando Davi chega no culto, talvez de roupinha rasgada, cheirando ovelha do pasto. Davi não sabe que ele vai ser ungido. Davi não sabe, porque Deus não falou para Davi, não revelou para Davi. A conversa era entre Samuel e Deus. Nem Samuel sabia que era Davi. Mas quando Davi entrou dentro da Samuel estava sentado. O Senhor gritou, disse: Samuel, levanta. Levanta. Pega o vaso de azeite e unge-o, porque este mesmo é. Oh glória, oh glória. Samuel, levante e unge-o,
porque este mesmo é. Quando Davi entrou, Samuel pegou o vaso de azeite. O Espírito bradou e falou: Samuel, o homem que eu vou levantar está entrando aí. Pega rápido esse óleo, derrama na cabeça dele, porque é ele mesmo. Davi é ungido, irmão. A unção desce. A unção molha o cabelo, molha a barba de Davi, molha a roupa de Davi. E Davi está ali sendo ungido. Segundo diz o historiador judeu Flávio Joséfo, que naquele culto, naquela tarde, naquela casa, Samuel chegou bem no ouvido de Davi e falou assim: você será o próximo rei de Israel. Diga para o teu irmão: você é o próximo que Deus escolheu. Diga para alguém: você é o próximo que Deus vai levantar. Alguém acredita nisso? Levante a mão nesta noite. Você é o próximo. Valoriza, Deus te valoriza. Você é o próximo que está no anonimato, mas Deus está te vendo. Olha para mim nesta noite de hoje. Escolhidos não têm escolha. Uma vez que Deus te escolhe, uma vez que o céu te aprova, não tem demônio, não tem sistema que vai provar a quem Deus já aprovou. Deus está aprovando alguém no meio. Olha para mim. Escolhido de Deus não só quem está no púlpito. Escolhidos tem no meio desta igreja também. Ungido não é somente quem está no altar. Ungido tem no meio dessa igreja também. Deus vai levantar muitos que estão no anonimato. Eu vou de novo. Deus vai levantar muitos que estão orando no secreto. Tem muita gente que não está te vendo orando, mas você está com o vaso cheio de azeite. Logo o Espírito Santo vai descer e vai mandar te trazer até aqui a casa. E Deus vai ungir Davi no meio dos irmãos, mostrando para todo mundo que Deus pega o que não é para confundir os que é. Deus pega os que não são para confundir os que são. O óleo está descendo na cabeça de Davi. Talvez alguém está olhando dizendo: como pode ser ele? Talvez ele abre e olhou, pastor Ricardo, dizendo: como pode ser Davi? É o mais pequeno, é o menor, está cuidando da ovelha do pai. Mas Deus está gritando aqui dentro: eu estou preparando o Davi hoje. Eu estou capacitando o Davi hoje. Olha para mim, quando Davi foi ungido, eu vou encerrar. Quando Davi foi ungido, ele não saiu por aí de cabeça, de queixo empinado, nariz empinado, dizendo: agora eu sou rei, agora eu sou melhor do que vocês, agora todo mundo tem que se sujeitar a mim. Não, Davi não fez isso. Davi era servo. Davi é ungido, mas ele volta a cuidar das ovelhas do pai. O que Davi está dizendo é: enquanto Deus não me colocar no trono, eu não preciso derrubar ninguém para entrar. Se eu chegar lá é porque Deus vai me colocar lá, não vai ser o homem. Eu vou de novo. O que Davi está dizendo é: eu não preciso derrubar Saul. Se Deus quiser, Deus que vai tirar Saul do para me colocar lá, mas eu vou aguardar o tempo de Deus, eu vou esperar o tempo de Deus. Ei, meu amado irmão, a oportunidade não é maior do que a chamada. Talvez tem muita gente passando na tua frente, está tendo oportunidade, mas do Senhor você não teve oportunidade, mas tem a minha chamada. Quem tem chamada de Deus aqui, levante a mão. Se coloca de pé, por gentileza. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Oh, glórias a Jesus. A unção ainda faz a diferença. Quando Davi é ungido, diz que o Espírito veio sobre Davi, e desde aquele dia em diante nunca mais se retirou de Davi. Está no texto. O que vai fazer você permanecer de pé é a presença de Deus na sua vida. O que te fará triunfar é a presença de Deus ainda. Davi passou por rejeição, foi humilhado, perseguido. Davi andou pelos desertos, pelas cavernas, irmão, fugindo do Saul, tentando matá-lo. Mas Deus está dizendo: fica tranquilo, Davi.
te preparando para algo maior. Vai valer a pena no final. Aí diz a Bíblia que quando Saul morre, o povo de Israel chama Davi, diz: a partir de hoje você vai ser o nosso líder. Nós vamos te ungir como rei de toda Jerusalém, Sião. Mas Davi esperou Deus tirar Saul. Davi não fez nada sem a direção de Deus, irmão. Tentaram matar Davi, mas Davi fazia o quê? Davi, enquanto Saul lançava a lança, Davi pegava o seu instrumento e tocava para Deus. E os demônios faziam o quê? Saíam na mesma hora. Está chegando a tua vez. Levante as tuas mãos lá no alto nesta noite. Levante as tuas mãos para o alto, em nome de Jesus. Oh, glória. O Espírito de Deus fala na minha boca nessa casa. Você não precisará correr atrás da oportunidade, mas Deus está te preparando neste deserto, porque a oportunidade você aqui, envia-me a mim. Deus está te preparando aí, irmãos e irmãs. Mas antes de orar, eu preciso perguntar nesta noite: será se existe alguém que entrou dentro desta casa e você parou no meio da caminhada, você se afastou, você se distanciou, você está longe dos caminhos do Senhor? Eu preciso saber se aqui dentro desse culto hoje tem alguém que se desviou, que se afastou dos caminhos de Jesus. Mas hoje Deus me trouxe para profetizar para alguém aqui dentro que é um novo tempo entrando dentro desta casa, e Deus está mudando a história de alguém. Eu quero saber, existe alguém que quer retornar para Jesus hoje, reconciliar? Se tem alguém que quer retornar para Jesus, eu te convido agora. Se você tiver coragem, saia do teu lugar e venha aqui correndo nesse corredor, que eu quero orar por você. Aonde está você que parou? Você que saiu da igreja, você que está fora da comunhão de Deus, a comunhão da igreja. Em nome de Jesus, saia do teu lugar e venha para frente agora. Se tiver uma pessoa aqui dentro que parou, está afastada, e você sabe que essa palavra é para você. Você está passando perseguição, você está passando por rejeição. O inimigo está se levantando para tentar te amedrontar, para tentar te confrontar. Mas Deus me trouxe para dizer: este ainda eu posso fazer algo novo na sua casa, na sua vida. Mas Deus precisa de um posicionamento teu hoje aqui dentro. Eu vou perguntar mais uma vez e eu não vou insistir mais. Aonde está você que parou, está afastado e quer retornar para Jesus agora? Saia do teu lugar e venha rapidamente. Rapidamente. Tem alguém? Tem alguém que parou e quer retornar agora? Não tem? Eu não vou insistir. Posso orar, pastor, pela igreja? Oi? Dá tempo, será? Com a permissão do pastor, eu quero convidar você que está me ouvindo nesta noite, você que crê que tem um novo tempo chegando para você e toda a sua família, você que crê que Deus está te levantando, te ungindo, te separando, te escolhendo para um novo tempo. Eu quero convidar você que está aqui dentro. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar pelos teus filhos. Saia do teu lugar e venha aqui na frente agora rapidamente, que eu preciso orar por alguém aqui. Venha, pode vir, venha. Em nome de Jesus, venha, igreja, venha, irmão. Você que está buscando da parte de Deus, você que tem alguém lá na tua família que está parado, talvez até em depressão, talvez angustiado, em síndrome de pânico, e você está orando por alguém lá, venha representar essa pessoa que venha. Eu já vou orar, já vou passar o microfone, mas venha, irmãos, é o último culto da diaconia. Você que está trabalhando nessa obra, saia do teu lugar e venha. Deus vai te fortalecer nesta noite de hoje. A unção está aqui para descer sobre a tua cabeça. Em nome de Jesus, venha. Uramachuri, Candarabastere, Andarebi, Assúria. Levante as suas mãos em nome de Jesus nesta noite. O Espírito de Deus está falando ao meu espírito. Enquanto você trabalha para mim aqui dentro, eu, Deus, estou trazendo um novo tempo sobre ti e a tua casa. Deus está escolhendo a dedo aqui dentro hoje. Deus está ungindo, separando. Deus está
nesta noite separando alguém para esta obra. O Espírito está capacitando pessoas aqui dentro. Homens e mulheres receberão a unção do Espírito. Enquanto você ora aqui dentro, o Espírito Santo te enche, Ele te renova, Ele te capacita. Aqui tem jovens, homens e mulheres que o Espírito está dizendo: eu tenho pressa aqui dentro, eu vou te ungir, eu vou te levantar, a minha mão está te trazendo hoje. Em nome de Jesus, Pai, eu preguei a Tua palavra santa, poderosa neste culto. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço aqui dentro, Pai, venha abençoar as famílias desse culto hoje. Que o Senhor venha derramar o Teu óleo e a Tua unção sobre a cabeça desses irmãos e destas irmãs nesta noite, Pai. Toda a fúria de Satanás, toda a opressão, toda a retaliação do inferno nesta noite, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, levanta jovens aqui dentro, levanta adolescentes aqui dentro, escolhidas, separados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, aonde houver alguém doente, enfermo aqui dentro, agora, vai dando saúde ministerial. Obrigado, pastor. Vai dando saúde, Senhor, agora aqui dentro. Espírito Santo, renova a promessa, renova ministérios aqui dentro. Que o Senhor venha confirmar a Tua promessa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nesta noite, Espírito Santo, passa em vistoria aqui dentro desta casa nesta noite. Sonda as mentes, Senhor, sonda o coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Agora, Pai, eu te peço, ó Deus eterno, que este ano ainda de 2025 até o dia 31 de dezembro, o Senhor vai levantar jovem, vai levantar obreiros, vai levantar obreira neste lugar, e a graça do Senhor descerá sobre esta casa. Vai capacitando, Senhor, vai manifestando os dons ministeriais, os dons espirituais, vai capacitando homens e mulheres agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o fogo venha arder continuamente sobre o altar e que não venha se apagar. Em nome de Jesus, ó Pai, que a glória da última casa ela seja maior do que a glória da primeira. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quantos podem dizer amém? Dê um abraço no teu irmão e diga para essa pessoa: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Deus abençoe esta igreja, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.